Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Mais uma live do Condonecta. Hoje para tratar de um tema sério. Hoje vamos falar sobre a cobrança de água nos condomínios. Um assunto muito sério que pode afetar muito a vida de todos nós. Né? Todos nós, a maioria das pessoas hoje, 1/3 da população mora em condomínio, então podemos ter muitas pessoas atingidas por essa decisão. E vamos receber pessoas muito boas, especialistas da área, nosso amigo Fábio. Fábio, boa noite, meu amigo. Boa noite, Romulo, tudo bem? Tudo na paz. E você, meu amigo? Graças a Deus, tudo certo. Esse tema hoje aí realmente é polêmico, hein? Demais, amigo. E hoje nós também vamos receber dois advogados, duas referências também no mercado condominial e nesse tema também, doutor Renan, acabou de entrar, Renan Lameirão, e doutor Pedro Barbosa. Obrigado, meus amigos, pelo espaço e por vocês estarem aqui dividindo essa hora, né, nessa noite, para a gente poder falar sobre condomínios. Obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. Fábio. Com as apresentações aqui. Tudo bem? Né, vamos começar pela ordem, como já está aqui. Primeiro o Fábio que entrou, depois o doutor Renan e o doutor Pedro. E Fábio, fica à vontade, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio Ferro, sou diretor da Planedo Engenharia. Nós somos especialistas com tecnologia de medição de água, gás e energia. A gente veio aqui debater esse tema justamente porque é um tema polêmico, atinge todos os nossos clientes condominiais, que é o nosso foco de mercado aí. E a gente veio aqui debater com o pessoal, os nossos amigos aí do direito, né, mostrando tanto a parte jurídica quanto as soluções que a gente pode, aí, de repente, trazer e buscar alternativas aí. Perfeito. Renan, por favor. Boa noite, pessoal. Queria agradecer aí o convite, Rômulo, ter a oportunidade aí, mais uma vez, a gente está levando conhecimento aí ao pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renan Lameirão, sou um dos sócios do escritório Romano e Lameirão Advogados. E aí vou poder hoje colaborar um pouquinho aqui com o Dr. Pedro, com o Fábio, para a gente poder falar dessa mudança de entendimento, né, do STJ com relação ao tema água e esgoto, especialmente no Rio de Janeiro, em que pese não afete apenas o Rio de Janeiro, mas eu não tenho dúvidas que o Rio de Janeiro vai ser um dos estados mais afetados. E aí vai ser bom porque aí a gente vai ter a visão do Fábio aí como engenheiro, vai ter a visão do Pedro também como advogado de outros condomínios, tendo outros tipos de visões, em que pese que eu acredito que as nossas visões sejam bem parecidas, mas pelo menos com outras considerações. Então tenho certeza que a live de hoje vai ser muito importante, principalmente para os condôminos do Rio de Janeiro entendam o que está por vir dessa mudança de entendimento do STJ. Verdade. Sim. Pedro, por favor. Bom, boa noite, Rômulo. Boa noite, Renan. Boa noite, Fábio. Prazer ver. Boa noite. Rômulo, participar da live, um tema tão importante, como o doutor Renan falou, um tema essencial, um tema que afeta todos os condomínios, situações de moradores, um tema que realmente é o mais polêmico no momento. E queria agradecer então, pelo convite, agradecer por do Renan, do Fábio. Prazer enorme estar com vocês. Eu sou Pedro Barbosa, sou sócio do escritório Carpati Advogados, somos 100% especialistas em comunicação. É o nosso dia a dia também, lidar com e animado aqui para ter esse debate com vocês, para bater esse papo. Beleza. Pessoal, quem tiver pergunta, fique à vontade. Deixem as suas perguntas. A Mariane falou que tem um áudio falhando. Eu acho que é o seu, Pedro. Eu acho que é baixo. Ele tá um pouco, ele travou e tá baixo. Verifica isso na sua conexão, por favor. Pessoal, o restante, o áudio de todos está bom? Comentem aí, deem esse feedback para a gente. E primeiro, né, vamos fazer uma constituição, né, do tema. Todos aqui são do Rio. O Fábio atua também no Rio, mas ele é de Goiás.
Então, é importante esse tema, não só para o Rio de Janeiro, mas como todo o cenário. Porque aqui no Rio nós temos uma estrutura tanto de cobrança quanto de medição. Goiás é outra, o São Paulo é outra, e essa diversidade aqui de pessoas vai ser importante para isso, né? E, primeiro, eu queria que... Vamos começar agora ao contrário, né? Vou começar com o doutor Pedro, para a gente poder falar sobre, inicialmente, o que foi a decisão. Porque essa decisão não é de agora, é de 2010, né, que foi a súmula 414, né, se me falha a memória, e que era uma decisão que agora mudou. Então, por favor, pode falar, por favor, doutor Pedro, faça sua consideração. Maravilha. Não sei se melhorou o áudio agora, não sei se melhorou aqui a conexão, qualquer coisa é só me avisar. Agora, para mim, ficou melhor, mas, pessoal, comentem aí, por favor. Tá ótimo. Vamos lá. Bom, pessoal, o que acontece? A decisão que aconteceu agora, no dia 20 de junho, na verdade, é uma reversão, é uma mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema que a gente está discutindo aqui hoje. Lá em 2010, o Superior Tribunal de Justiça, decidindo um incidente de recursos repetitivos, né? Ou seja, vários recursos chegando ao STJ, eles pegaram um recurso vazio e julgaram um tema chamado Tema 414, onde eles definiram um entendimento sobre o assunto da metodologia de tarifação de água dos condomínios. Então, lá em 2010, o que ficou definido no Tema 414 foi o seguinte: o STJ ali naquele momento entendeu que a multiplicação de uma tarifa mínima de água pelo número de economias, ou seja, pelo número de apartamentos no condomínio, que não tenha mais de um medidor, ou seja, que tenha um único medidor de água, esse tipo de tarifação era ilegal. Então, a partir daquele momento, com essa decisão, os tribunais brasileiros passaram a entender normalmente, que esse tipo de tarifação era ilegal. Então, esse foi o entendimento, apesar de que muitas concessionárias continuaram fazendo esse tipo de cobrança, independentemente desse tema 414 do STJ. O que aconteceu agora, no dia 20 de junho, foi uma mudança de entendimento. O STJ, quase 15 anos depois, foi levado, o próprio ministro Paulo Domingues, relator dessa mudança de entendimento, ele diz lá no voto dele que o STJ foi levado a repensar esse entendimento, dado que desde 2010 não houve uma pacificação do entendimento. Mesmo com essa decisão definindo a ilegalidade da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, não houve pacificação. As concessionárias continuaram reclamando, os consumidores continuaram reclamando, ninguém se entendeu, a confusão continuou imensa. Então, a STJ voltou a julgar o tema e agora, no dia 20, mudou o entendimento. Passou a entender que esse tipo de metodologia de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias não é mais ilegal, passando a entender, então, que esse é o tipo de metodologia que é, sim, legal, e outras duas metodologias possíveis, que a gente vai certamente tratar aqui mais adiante, essas, sim, não podem mais ser aplicadas pelos condomínios. Então, doutor Renan, Fábio, quiserem complementar, esse foi o resumo do que aconteceu agora no dia 20. Doutor Renan, fica à vontade, por favor. Perfeito. Excelente resumo. Vou tentar botar só a cerejinha aí nas considerações do Pedro. Uma das coisas que eu assistindo, né, no dia do julgamento, e aí na hora que o ministro Paulo ele faz a consideração de que 15 anos após o julgamento do STJ, o STJ mais uma vez teve que revisitar o tema por questões de conflito, né, do tema, que não tinha havido pacificação. Mas nesse momento dava vontade ali de escrever no chat, ou pelo menos gritar para ver se ele ouvia, que durante esses mesmos 15 anos, as concessionárias, principalmente do Rio de Janeiro, elas não cumpriram a decisão que tinha sido feita em 2010 pelo STJ. Então, se 15 anos depois a gente está revisitando o tema, não é porque o consumidor gosta de ir para o judiciário, é porque nunca aquela decisão de 2010 foi de ordens de decisões judiciais sendo descumpridas. O STJ resolveu mudar o entendimento, literalmente no sentido oposto do que ele tinha afirmado em 2010. Então, me parece, sem dúvida nenhuma, essa consideração dele foi correta,
Só acho que deixou de observar que a culpa disso, na verdade, não foi igual do consumidor e da concessionária. Ao meu ver, foi uma culpa 100% da concessionária por nunca ter feito o que a decisão de 2010 determinou que fosse feito. E aí essa situação se agrava ainda mais quando você vai para outros estados da federação e você vê que concessionárias em outros estados cumpriam o que o STJ decidiu em 2010. E por coincidência do destino ou não, nesses estados a quantidade de demandas é ínfima perto da quantidade de demandas que o estado do Rio de Janeiro tinha sobre o mesmo tema. Então, se 15 anos depois o STJ teve que revisitar esse tema, sem dúvida nenhuma foi por falta de ineficácia da decisão do próprio STJ que não foi cumprida lá desde 2010 pelas concessionárias, que até 2020 era a SEDAI aqui no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, em Niterói, Águas de Niterói, tem Águas do Imperador, Agulhas Negras, e todas faziam exatamente a mesma coisa, que era desrespeitar o que o STJ tinha entendido lá atrás e que agora, infelizmente, vão voltar a cobrar conforme esses 15 anos aí a gente vinha de debate, né? Mas vou passar um pouquinho aí pro Fábio também, senão a gente fica aqui quase que no monólogo. Passa pro Fábio para ele poder falar um pouquinho da parte técnica. Isso. Fica à E vontade. a questão, o risco disso aí também é as liminares que estão aí, né? Os condomínios que estavam nessa situação hoje estão num risco financeiro, um problema financeiro tremendo, porque eles estavam numa condição, agora vem outro formato de cobrança, vão ter que adequar isso dentro da taxa de condomínio. Eu estava até conversando com o doutor Renan aí um pouco antes, sobre o risco, de repente, de ter até um retroativo disso. Mas ele falou, não, nesse ponto está apaziguado, a questão maior é a retomada do valor. Condomínios que, de repente, estariam pagando aí 10 mil, vão ter que pagar 50 mil de água agora por conta dessa decisão, né? Sim. Até contribuindo com essa colocação do Fábio, tem duas perguntas aqui. Primeira da Regina Veiga. Ela perguntou como ficarão as ações que tiveram a liminar com base no entendimento de 2010. E a Arauto comentou aqui, qual é o risco da cobrança retroativa? Vamos agora mudar aqui. Renan, por favor, comenta primeiro. Perfeito, vamos lá. Eu acho que essa é a grande dúvida e principalmente o grande medo de quem fez essa ação judicial. Então, vamos fazer uma retrospectiva, né? Em alguns julgados nossos, eu gosto sempre de destacar uma decisão que foi do Sérgio Cavalieri, né? Para quem não conhece, Sérgio Cavalieri foi um desembargador aqui do Rio de Janeiro e ele nomeou essa cobrança da concessionária à época, a SEDAI, como a galinha dos ovos de ouro da concessionária. E por que isso? A gente precisa entender o que está sendo discutido, o que é a tarifa mínima. A tarifa mínima nada mais é do que uma quantidade, um volume definido pela concessionária de água que ela vai cobrar para cada unidade. Então, eu sempre gosto de usar um exemplo de um condomínio de 10 unidades. Tarifa mínima residencial aqui no Rio de Janeiro são 15 metros cúbicos. Então, um condomínio de 10 unidades, cada unidade pagando 15 metros cúbicos, dá um total de 150. Então, se você consome se você consome, por exemplo, 100 metros cúbicos, você vai pagar 150. Se você consome 120, você vai pagar 150. Essa cobrança que lá em 2010 havia sido afastada. Questões consumeristas, então você tem ali uma vantagem indevida pela concessionária, você tem as próprias questões específicas das leis de regulamentação. Então, tinha uma fundamentação robusta para afastar esse tipo de cobrança. E me parece que agora, com a mudança do entendimento, essa cobrança que antes havia sido entendida como indevida, porque eles literalmente ganhavam por serviço não prestado, agora passarão a ser devidas. E uma coisa que eu não vi sendo levada em consideração no voto, e que para mim tem um peso dobrado, é que, mais uma vez, o Rio de Janeiro, diferentemente de alguns outros estados, a gente paga 100% de esgoto com relação ao consumo de água. Então, se você consome 1 metro cúbico de água, você vai pagar o equivalente a 1 metro cúbico de esgoto. Então, mais uma vez, criando um cenário de um condomínio, por exemplo, que consumiu 100 metros cúbicos e vai ter que pagar 150 metros cúbicos, ele está pagando 50 metros cúbicos de uma água que ele não consumiu e, por mais irônico que seja, ele está pagando 50 metros cúbicos de um esgoto que ele não gerou, porque ele não consumiu aquela água. Então, ele está pagando por uma água não consumida e por um esgoto que não foi gerado. Então, assim, para mim não tem nem pé nem cabeça essa decisão. Espero que seja
os recursos cabíveis vão ser interpostos, sem dúvida. Eu ainda tenho uma pequena esperança que alguma coisa seja modificada, mas feita essa introdução e voltando aqui para a pergunta. Com relação à modulação, na própria decisão, eles reconheceram que há 15 anos, com o entendimento pacificado pelo STJ, e inúmeras decisões judiciais sendo dadas baseado nesse entendimento, não teria absolutamente nenhum sentido eles mudarem o entendimento agora e ainda quererem que os condomínios tenham que restituir. Então, no voto do ministro Paulo, foi expresso, ele afasta essa possibilidade de restituição, pelo menos isso foi uma modulação extremamente importante, porque o impacto financeiro que essa mudança vai gerar para os condomínios já vai ser devastadora. Imagina se os condomínios ainda tivessem que devolver aquilo que eles deixaram de pagar porque estavam com a crença de que teriam uma decisão favorável ao final da demanda, né? Então eu vou passar para o Pedro, senão aqui acho que eu fico falando muito. Então, Rômulo, eu vou até te pedir para quando for para me cortar, me corta, cara, senão eu fico aqui falando até amanhã e aí posso acabar atrapalhando aí o pessoal também. Não, sua colocação foi muito boa, foi uma ótima introdução. Pedro, por favor. Perfeito, doutor Renan, perfeito. Sua colocação perfeita. Uma coisa muito importante que eu acrescentaria também, você tem toda a razão, o STJ resolveu modular os efeitos, né, para que o condomínio não tenha que se reembolsar pelo que ele... Ponto importante. Eu acho que o seu áudio está ruim, Pedro. Tá cortando. Pessoal, a gente que não está falando, muta o nosso áudio para não dar interferência também no dos outros, por favor. Vocês estão me ouvindo bem agora? Foi? Show. Então, uma coisa importante, só para complementar, doutor Renan, é que o ministro Paulo deixou claro o seguinte: as ações que estão em curso, né, ou seja, condomínios que moveram ações porque entendiam que, como o doutor falou, a concessionária não vinha cumprindo a decisão do STJ do tema 414 e vinha cobrando tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, apesar da decisão do STJ. Essas ações, o ministro Paulo diz o seguinte: o que vai acontecer é que elas vão ser julgadas improcedentes. Então, se ainda não houve uma sentença definitiva transitada em julgado, essas ações que estão em trâmite, infelizmente, pela orientação ali do voto dele, que foi inclusive um voto com acompanhamento unânime de todos os ministros da turma, ele diz que essas ações, infelizmente, vão ser julgadas improcedentes. E um outro ponto que ele coloca também é uma modulação de efeitos relativa à aplicação da metodologia de se entender o condomínio como um único usuário, né, para fins de alocação das faixas de consumo. Ele entende que esse tipo de metodologia seria totalmente ilegal e muitas decisões judiciais acabaram indo por esse caminho, né? Acabaram definindo, tudo bem, o condomínio não vai pagar então a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades, então eu vou considerar esse condomínio como um único usuário e ele vai pagar uma tarifa muito maior, porque você vai aplicar as faixas de consumo de acordo com um consumo muito maior, de várias unidades em conjunto. E o ministro Paulo entendeu que esse tipo de decisão também é ilegal e, neste caso específico, ele modulou efeitos também para definir que os condomínios que foram cobrados desta forma podem ser reembolsados pela concessionária, podendo a concessionária simplesmente compensar em futuras contas de água. Então, esses são os próximos passos aí, coisas que a gente vai ver. Claro que ainda vai haver muita discussão, como o doutor colocou, mas esses são os próximos passos jurídicos aí sobre o assunto. Fábio, você, na sua visão técnica, né, especialista, inclusive a sua empresa, que é especialista em hidrômetro, né, nessa questão de economia de água, como que você observa toda essa mudança? O que você fazia? Vai interferir seu trabalho de alguma forma? Como é que tá? Você tá mudo, amigo. Desmuta o teu microfone aí para falar. Desculpe, tá ouvindo agora? Sim. Perfeito. Então, isso aí vai realmente impactar vários clientes nossos. Infelizmente, isso fez com que a conta vá aumentar bastante. E a solução que esses condomínios estão tomando hoje, alguns estavam até parados aguardando essa decisão, é usar a tecnologia para trazer economia, né? Você vai usar o hidrômetro individual, a medição individual inteligente, para tentar reduzir esse impacto dentro da conta. E no Rio de Janeiro, principalmente, esse impacto é imenso.
A gente trabalha Rio, São Paulo e Goiás. Só para você ter uma ideia, a tarifa mínima do Rio hoje é 161 de algumas coisas. Em São Paulo já é 76. Em Goiás não tem um consumo mínimo. É R$ 15 que se paga mais o valor que se for consumido. Que é o que a gente queria que fosse para o Rio, para São Paulo, né? Nesse perfil. Então, o Rio, principalmente, que tem um custo altíssimo, R$ 160, é algo realmente que impacta. Se não tomar essa iniciativa de buscar uma solução de reuso de água, de individualização da água, tem condomínio que realmente não vai conseguir, corre o risco de quebrar, que foi um assunto que a gente estava conversando outro dia, de não ter caixa para bancar esse custo extra que vai estar entrando nas contas. Sim. Isso a gente observa, né, que principalmente, vai ser algo crucial. Os condôminos e também os condomínios vão precisar se preparar, né, para com certeza, essa cobrança maior, né, monetária sobre a água. E também eu vejo que hoje em dia agora não dá mais o que reclamar, né? A decisão já foi tomada e a gente tem que seguir, né? Creio isso, não sei numa visão jurídica, creio que vão fazer colocações, né? O judiciário, mas hoje a decisão é essa e não tem que fugir, né? Tem aqui comentário do Jonildo. Boa noite. O STJ não tem o poder, né, o poder de punição às concessionárias. Eu acredito que não, né? O Eduardo também comentou antes, né, o sistema sempre prejudicando o bolso da população. A Michelle aí, é lamentável toda essa tarifa que incide aos condomínios. Realmente vai ser muito ruim essa visão, a gente falando socioeconomicamente para os condomínios, mas hoje não tem mais o que reclamar, né? Essa é a decisão, ponto e acabou. Né? Creio, deixa eu deixar o Pedro e o Dr. Renan comentarem. Eu acho muito importante, pessoal, e que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui. Eu estava relendo a decisão, eu assisti o julgamento no dia também, li o acórdão inteiro, até para entender, né, por que o STJ tomou essa decisão, como é que o STJ está revendo esse entendimento, né, 15 anos depois. E o argumento base, o fundamento ali do ministro Paulo, foi o seguinte: ele entende que existe na própria lei, na Lei 11.455, que é a lei, o marco do saneamento básico, legal, do saneamento básico aqui no Brasil. A lei define que é possível, é até indicado, é um dos princípios da regulamentação do saneamento básico no Brasil, que haja uma tarifa mínima de água a ser cobrada do usuário. Por quê? Porque essa tarifa mínima remunera o investimento da concessionária, remunera o investimento do fornecedor daquele serviço público, que é um serviço, primeiro, essencial, um serviço essencial à vida, né, o fornecimento de água, e é um serviço generalizado. Todas as pessoas se propõem uma universalização ali do serviço. Então, a lei prevê essa tarifa mínima que remunere o altíssimo investimento em toda a estrutura física do fornecedor, para que ele tenha o retorno do investimento e para que ele também possa custear tudo o que a lei determina que ele faça, como, por exemplo, essa universalização do fornecimento de água, mesmo para usuários que não têm um padrão de renda suficiente para bancar aquilo ali. O fornecedor vai ter que entregar água, mesmo para consumidores que não vão pagar a tarifa integral, vão pagar a tarifa social. Então, há essa tarifa mínima para remunerar tudo isso. Com base nisso, o STJ entendeu o quê? Se há uma tarifa mínima para cada usuário individual, por exemplo, uma casa fora do condomínio, se ele consome, como o Dr. Renan colocou, um valor abaixo daquela tarifa mínima, abaixo daquele consumo mínimo, daquela franquia de água, ele vai ter que pagar o valor mínimo daquela franquia. Isso não acontecia nos condomínios durante esse período que a decisão do STJ, do tema 414, ficou em vigência. O que acontecia é que o condomínio somava toda a água consumida com o hidrômetro único, né? E dentro daquele total de consumo se dividia pelo número de unidades e se verificava aquilo ficou abaixo ou acima da franquia mínima. Se ficasse abaixo, pela decisão do STJ, o que aconteceria é que o condomínio só pagaria o valor mais baixo, de acordo ali com a primeira faixa da tarifação.
Só que o STJ entendeu que isso violava a legislação do saneamento básico, porque não se estaria fazendo ali o cálculo da tarifa mínima. Ou seja, cada unidade do condomínio poderia estar consumindo menos do que o mínimo e deixaria de pagar a tarifa mínima. Então, haveria aí uma dicotomia entre o usuário dentro de um condomínio e o usuário fora de um condomínio. Então, o principal argumento usado pelo STJ foi esse. Não havia discrepância entre o usuário dentro do condomínio e o usuário fora do condomínio. Todos têm que pagar essa tarifa mínima para custear o investimento da concessionária, para custear o investimento do fornecedor. Eu queria saber o que vocês acham desse argumento também. O Renan, Fábio, Romulo, o que vocês veem sobre esse argumento principal do STJ? Só deixa eu pedir só uma Cara, coisinha. Ô, claro, pessoal, pode falar. que estão assistindo aí, para facilitar a gente com as perguntas, clica aí no botão de interrogação, manda a pergunta de vocês ali, porque fica melhor para a gente acompanhar aqui. Eu também dá até mais evidência para as perguntas de Perfeito. vocês. Por favor. Doutor Renan, por favor. Quando eu tenho que falar desse tema, eu tento até deixar a emoção de lado, porque assim, eu realmente fiquei, vamos usar a expressão, decepcionado, né, com essa mudança de entendimento. Então a gente até brinca, né? Advogado não tem que se envolver ali com o caso, a gente está defendendo uma tese e tudo mais, mas a gente está falando de uma coisa que, com todas as vênias, né, eu não acho que foi analisada com o devido cuidado que deveria. Então, por exemplo, pegando esse gancho do que o Pedro exemplificou, uma das teses, né, que foi levantada era justamente isso. Então, se você mora numa casa na rua e você consome menos do que o mínimo, você vai pagar o mínimo. E isso não tem discussão nenhuma, a lei permite isso. Agora, se você mora num condomínio e você consome menos do que o mínimo, o que te diferenciaria daquela casa que vai pagar o mínimo e você que mora de condomínio não? E aí a gente tem que lembrar dos princípios básicos, que a gente tem que tratar os iguais de forma igual e os desiguais na proporção de suas diferenças. Então, por que uma pessoa que mora num condomínio, ela não deveria pagar a tarifa mínima? Porque, na verdade, a tarifa mínima ela está vinculada ao hidrômetro. Então, se um condomínio todo consome menos do que 15 metros cúbicos, por exemplo, sem dúvida nenhuma ele teria que pagar os 15 metros cúbicos, igual a casa. Agora, a partir do momento que o condomínio supera a tarifa mínima e consome ali 100, 500, 1.000, 3.000 metros cúbicos, a concessionária está tendo um lucro muito maior com aquele condomínio do que ele teria com uma casa, por exemplo. Então é por isso que existe essa diferença de cobrança de quem mora numa casa, que tem um hidrômetro único, e de quem mora num condomínio, que teria um hidrômetro único, mas faria uma divisão e proporcionalmente um consumo muito maior. Então, eu não me pareceu razoável. A gente estava, para mim, me pareceu estar comparando banana com mamão, né, maçã com banana, coisas distintas para achar um argumento que justificasse essa mudança de entendimento. E um outro ponto que para mim foi também de extrema relevância e que não foi considerado no voto, eu não vi isso pelo menos em momento algum, é que, como a gente falou, o tema 414, em 2010 foi quando teve essa pacificação pelo STJ. E a privatização, né, da parte dos serviços da SEDAI ocorreram em 2020. E em 2020 não tinha discussão, pelo menos não a sede de STJ, sobre revisão desse tema. Então as empresas, quando elas entraram para participar do leilão, elas sabiam qual era o entendimento do Tribunal Superior. Então elas sabiam como é que o STJ entendia aquele tema. E mesmo assim elas entraram com investimentos milionários. Então não tem como, depois de você entrar com esses investimentos milionários, você alegar que havia um desequilíbrio. Em que momento surgiu esse desequilíbrio? Depois do leilão? Porque o tema já está pacificado há mais de 10 anos. Eles entraram de forma consciente no leilão. Então, eu não consegui achar razoabilidade numa argumentação de que poderia haver um desequilíbrio e que precisaria cobrar o mínimo para se justificar os investimentos. Nenhuma empresa privada foi obrigada a participar do leilão. E, inclusive, se não me engano, foi o Ministério Público ou a OAB que fez um estudo e anexou ao processo onde ela bota os percentuais de ágio em cima dos leilões e tiveram leilões que ultrapassaram 1.000% do valor inicialmente pedido.
Então, se isso não é um setor lucrativo, eu não faço ideia do que possa ser um setor lucrativo no Brasil. Sim. Verdade, Fábio, verdade. Tem um ponto também que a gente estava criticando, é a questão do perfil de consumo, né? A gente, como tem uma visão macro de vários locais do país, o Rio acaba sendo prejudicado porque o consumo mínimo dele é 15 metros cúbicos. E esse consumo mínimo é multiplicado pelo número de economias, ou seja, pelo número de apartamentos. Isso potencializa o valor da conta dessas unidades. Como eu falei, o custo lá é R$ 160 o mínimo. São Paulo já é 10. Por que o carioca tem que pagar 15, enquanto São Paulo paga 10? Em Brasília é 7. Então você tem Metade. não faz muito sentido isso. O pessoal de Brasília economiza mais água do que o pessoal gasta mais água e o Rio gasta mais água. Não faz muito sentido. Por que essa diferença toda de tarifa? Por que esses degraus são tão grandes? Olhando até a questão da tarifa do Rio. Ele começa com R$ 6 o metro cúbico, isso dobra, né? Porque tem esgoto, e termina com R$ 49 o metro cúbico na última faixa. É absurdo. Ou seja, está pagando aí R$ 90 água e esgoto. Enquanto São Paulo, se eu não me engano aqui, Goiás eu tenho aqui na mão, ele começa com 9, termina com 29. Pô, que diferença é essa? São Paulo, ele começa com 9,2, termina com 11. Por que o carioca tem que pagar 49? Umas diferenças no país, né, que não faz muito sentido, né? Então, assim, essa decisão, em vez de ser uma decisão favorável, de repente para unificar, para facilitar, viabilizar a questão econômica nos condomínios, não levou nada disso em consideração. Parece que, a meu ver, eles tomaram essa decisão sem considerar as famílias. Eles viram uma decisão que foi tomada totalmente pensando no bolso e, com certeza, não foi o bolso da população, porque não tem como tomar uma decisão dessa, né? E ainda mais nesse parâmetro, e sendo o Rio de Janeiro como o Fábio colocou, uma água tão cara, né? Tem até... absurdo. Oi, pode falar, amigo. É absurdo isso aí. Deixa eu até responder uma pergunta que eu tinha visto aqui, Ron, que é bem pertinente. Estava perguntando aqui se os condomínios com medição individualizada cobrará a tarifa mínima ou ficará a critério de assembleia, cobrança do consumo real de cada apartamento. Então, essa questão aí dessa tarifação que vai ser cobrada aí depende muito de qual está o enquadramento. E, primeiro, de onde né? Estado para estado muda. E qual vai ser a metodologia aplicada. Por exemplo, São Paulo. Se é feito pela concessionária, lá pode ser feito pela concessionária, Goiás também, Brasília também, Rio ainda não, mas em breve poderá, já se aplica a cobrança individual, então isso não afeta. Essa questão está sendo ponderada em cima dos condomínios que têm um único medidor. E se eles têm medição individual, aí aplica-se a regra de acordo com o que for definida, mas definida em assembleia. Pode ser uma média, pode ser uma tarifa progressiva, enfim, tem várias regras que podem ser aplicadas, né? Eu até faço um parêntese nesse ponto aí para os locais onde pode se fazer pela concessionária, onde se a água sai, tem esse detalhe também, doutores. Quando você faz a individualização pela concessionária, ela sai mais cara do que você fazer uma autogestão. O aumento ali é de 10% a 40%, se entregar uma gota a mais na conta de água do condomínio. É interessante os cálculos, né? Esse ponto que você colocou, Fábio, muito interessante sobre... Aqui no Rio de Janeiro a gente está se sentindo muito mais prejudicado mesmo, porque realmente a tarifa aqui é absurda. O próprio ministro Paulo coloca lá um estudo, né, no voto dele, onde ele menciona que o Mundial da Saúde já identificou que um homem médio gasta em torno de 100 litros de água por dia, ou seja, 0,1 metros por dia. Então, no Brasil, segundo o censo de 2022, de acordo com o estudo que ele mencionou no voto dele mesmo, cada residência tem em torno de 2,79 pessoas ali. Então, cada residência gastaria em torno de 9 metros cúbicos, até um pouco menos. Ele arredondou para 9, mas são 8,7 metros cúbicos por mês. Só que a nossa tarifa mínima, o nosso consumo, a franquia aqui no Rio de Janeiro é de 15 metros cúbicos. É absurdo.
não de 8, 15. Você pode consumir 9, que é a média, né, segundo a própria OMS, e você vai ter que pagar por 15. Então, a distorção aqui é muito grande. A gente vai pagar uma tarifa mínima muito acima da média que a gente consome. Eu tenho algumas ações aqui de condomínios que a gente atende, onde o condomínio consumia metade dessa franquia. Metade da franquia. Então, um condomínio enorme, um condomínio de 300 unidades, 400 unidades, consumindo metade dessa franquia e tendo que pagar a franquia cheia, ou seja, pagando o dobro do que deveria, por causa dessa tarifa absurdamente alta aqui no Rio de Janeiro. Então, essa distorção fica muito grande, fica muito visível e vai ser muito sentida aqui, principalmente no Rio. Não, isso que você colocou, eu sinto nos meus clientes também, porque assim, a gente trabalha com economia. Então, a gente tem um monitoramento online dos medidores, a gente avisa quando tem vazamento, ele vê a conta ali. Então, nossa meta é trazer o condomínio para a primeira faixa. Então, a gente está sempre avisando como é que está a tarifa, onde estão os vazamentos, botando meta de economia para trazer essa economia para baixo. A gente tem prédios que já economizaram R$7.000 por mês, R$30.000 por mês, como um prédio no Rio de Janeiro, no Península, imagina, R$30.000 de economia por água por mês. E aí, quando eles caem na tarifa mínima, eu falo assim, agora não precisa fazer mais nada, né? Porque daqui eu não tenho como baixar mais, então está no mínimo. Aí você entra na questão da sustentabilidade. Peraí, ele poderia até baixar mais a economia ali, mas ele não vai fazer porque já está dentro do mínimo dele, né? Qualquer esforço que ele fizer não vai abaixar um centavo mais na conta. Então não justifica muito. 3 pontos que eu anotei aqui para trazer de informações gerais, né, para a gente ver os impactos que isso traz. O carioca, obviamente, não vai esquecer da Geosmina, né? Alguns poucos anos atrás, Verdade. aquele gosto de terra, né? E aí o que aconteceu? Todo mundo saiu correndo para os mercados, comprando águas minerais para poder cozinhar, para poder tomar, até para tomar banho. Tinha muita gente que reclamava e tudo mais. E aí vamos trazer esse cenário para hoje. Então, hoje a gente tem a nossa água contaminada, infelizmente, novamente, por Geosmina. Estou dando exemplo, tá, pessoal? A gente tem a nossa água contaminada de Geosmina novamente. Todo mundo vai, lacra a torneira, corre para o mercado, pega ali a água mineral. Se eu não me engano, na época, acho que ficou 2, 3 semanas, né, com esse problema de água. E aí, na prática, o que vai acontecer no final do mês? Nada, porque você vai pagar exatamente os 15 metros cúbicos, seja você consumido ou não. Ah, mas eu não consumi porque a água estava em péssima qualidade. E aí, como a gente está falando de Brasil, o que vai acontecer na prática é que você vai ter que ingressar com uma ação judicial para pedir um abatimento proporcional ali da água que você deixou de consumir porque estava em péssima qualidade, mas que ela tem direito de te cobrar o mínimo, e aí você entra num ciclo que você vai fazer uma série de demandas judiciais para discutir uma coisa que, assim, para mim não fazia o menor sentido. Se a água está de péssima qualidade, se você não consome, você vai pagar menos. Simples assim. Se você não tem luz na sua casa, você não consome a luz, você não paga pela luz. Você tem verão, aqueles picos de luz, você fica sem luz, você consome menos luz, tem indenizações e tudo mais. Então, enfim, isso é um ponto que a péssima qualidade de água aqui no Rio de Janeiro, não sei em outros estados, mas a gente tem histórico de algumas situações dessa. Outro ponto também que é interessante com relação a Iguá e Águas de Niterói, por exemplo, é que quando a gente fala de privatização, parece que a SEDAI foi vendida, né, para essas concessionárias. E não, na verdade a SEDAI ela continua com o monopólio ali do tratamento de água. O que acontece é a parte final, é a cobrança ao consumidor que é feito por essas concessionárias. Então, na prática, a concessionária Iguá vai, compra a água da SEDAI e te entrega. Então, hoje, o que vai acontecer com a tarifa mínima? De novo, vamos pegar o exemplo lá do condomínio de 10 unidades. Então, se eu consumir 100 metros cúbicos, a Iguá ela vai lá na SEDAI, vai comprar 100 metros cúbicos de água e vai me fornecer os 100 metros cúbicos de água. Só que na hora que ela for me cobrar, ela vai me cobrar 150. Então, ela vai lá na rua, compra 100 metros cúbicos e me vende 150. Sendo que eu não consumo os 150 nem de água e nem de esgoto. E vou pagar pelos dois. E para fechar o terceiro ponto, o STJ ele vinha já há bastante tempo dando diversas decisões pró-natura, né, que eles até nomeavam assim, que era a favor da natureza, estimulando ali o consumo consciente e tudo mais. E, para mim, essa mudança de entendimento ela é totalmente contrária ao estímulo consciente. Como o Fábio falou,
Você pega condomínios que têm um consumo muito alto de água, eles te contratam para você fazer ali instalação de tecnologias, equipamentos para reduzir a vazão de água, o desperdício de água e tudo mais, mas vai chegar num limite que esse condomínio não vai investir mais. Então não importa se está vazando ou não, ele vai pagar a mesma coisa. Então a gente vai estar usando um bem essencial que tem limite e, infelizmente, as pessoas não vão se importar com isso, porque no final da conta, no final do mês, a conta vai ser exatamente o mesmo valor. Então você vai ter um estímulo de consumo consciente até um determinado patamar. Chegou naquele patamar, não faz diferença se meu banho vai demorar 10 ou 20 minutos, então eu vou tomar um banho de 20 minutos, relaxado, sem pressa, e quando você coloca isso numa proporção de uma população a nível estado do Rio de Janeiro, você vai ter um desperdício de água absurdo e me parece que, mais uma vez, com todo respeito à decisão, não foi levado em consideração esse fator. Pessoal, deixa eu pessoal umas perguntas aqui o pessoal está fazendo, inclusive que já foram até algumas respondidas durante a nossa conversa. A primeira do Jonildo, ele falou, ele perguntou, essa tarifa mínima também incide em casas horizontais? E o Renan caiu. Renan caiu, mas daqui a pouco ele vai. Mas a tarifa mínima também incide em casas horizontais? Não, né? As casas horizontais têm um mínimo, né? Não atinge. É isso, doutor Pedro? Então, confirma. A tarifa mínima se aplica a todos os usuários. Então, qualquer usuário que receba aquele fornecimento de água vai ter que pagar uma tarifa. Pode ser dentro de um condomínio, pode ser fora de um condomínio, pode ser um condomínio vertical, pode ser um condomínio horizontal. A tarifa mínima se aplica a todos eles. Então, independe. Todos os usuários vão realmente ter que pagar aquela franquia mínima de consumo. Perfeito. A segunda aqui, até o doutor Renan, ele comentou agora, o apartamento fechado no condomínio, ele não tem consumo e os julgados a favor do proprietário mudaram? É a pergunta dele. Como o doutor Renan fez essa colocação, ele pode responder inicialmente essa pergunta. Basicamente hoje não importa se você mora sozinho, se é um apartamento de veraneio, se você tem uma família com 10 pessoas, se você consumir abaixo de 15 metros cúbicos, você vai pagar os 15 metros cúbicos. Então, teve até uma pergunta anterior que o Fábio respondeu. Se eu tiver o hidrômetro individual, existe o hidrômetro individual privado, são empresas privadas que fazem a individualização e o condomínio faz a gestão, e existem aqueles condomínios mais novos hoje, que já são construídos com estrutura para que a própria concessionária faça ali a instalação dos hidrômetros. Isso é raridade ainda no Rio de Janeiro, mas já começaram a existir alguns condomínios dessa forma. E aí, o que vai acontecer é que a concessionária vai considerar o condomínio inteiro como 15 metros cúbicos. Então, se na sua casa você consumir 10 metros cúbicos e o condomínio, por exemplo, te cobrar o equivalente a 10 metros cúbicos, no final das contas, esses 5 metros cúbicos que sobrou, ele vai ser jogado na área comum e vai ser rateado em todo mundo. Então, de uma forma ou de outra, você vai pagar. Não é, meu relógio marcou 10, eu pago 10 na minha conta. Tudo bem, mas esses 5 ele é jogado na área comum, como se tivesse sido consumido, e ele é pago ali, rateado pelos moradores, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, não importa o caminho que a gente vá, em alguma parte vai ter uma cobrança indevida. Porque se a concessionária cobra o condomínio tem que cobrar o condômino. Não existe como a concessionária cobrar o condomínio e o condômino não pagar, porque o condomínio é rateio de despesas, então não tem muito como fugir disso. Sim. Doutor Pedro, quer também falar algo sobre? Não, eu concordo 100% com o doutor Renan. Uma coisa que eu queria complementar também, os 3 pontos que ele colocou. Um outro ponto que eu acrescentaria, com todo respeito, né, à decisão também do STJ, é o seguinte: o próprio ministro Paulo, durante o julgamento ali ao vivo, ele comentou: essa é uma questão de política pública, uma questão de política pública complexa, que demanda um estudo aprofundado, que demanda que o legislador se debruce sobre essa questão e tome uma decisão. Não cabe, a meu ver, ao STJ tomar esse tipo de decisão. Claro, o STJ é levado pelo consumidor a tomar ali uma decisão sobre a legalidade do tipo de cobrança, mas quem deveria resolver qual a metodologia adequada de cobrança
para o saneamento básico no Brasil não é o STJ. Não é o STJ que define essa política, é o legislador. E o legislador, infelizmente, é lento e não resolve esse tipo de problema no judiciário. E o judiciário, a meu ver, não é 100% aparelhado para tomar esse tipo de decisão. Eu entendo, por exemplo, tendo ali o acórdão do STJ, eu vejo, olha, onde é que está o estudo para me dizer aqui qual é a tarifa mínima adequada, qual é a franquia mínima adequada, onde que se estudou, onde que se foi averiguar, né, todas as decisões judiciais sobre isso, qual o valor, qual o impacto financeiro, como o doutor Renan colocou, isso vai gerar um desequilíbrio econômico-financeiro para as concessionárias. O STJ não falou sobre isso. Por que não houve um estudo? Por que não se foi estudar? Quanto a concessionária ganha? Qual é o investimento que ela fez? Ela realmente está tendo um prejuízo? Há um desequilíbrio econômico-financeiro? Isso não foi tratado, simplesmente se joga ali, olha, eu entendo que se não for cobrado dessa forma, vai haver um desequilíbrio. Mas por quê? Qual é o fundamento? Qual é a prova disso? Isso não foi tratado. E, a meu ver, é matéria de política pública. Então, acho que essa é a grande fragilidade desse tipo de decisão no judiciário. Deixa eu pegar esse gancho, finalzinho do que o Pedro falou. O pessoal vai lembrar que ali no início dos anos 2000, a ação da moda na época, né, que agora é a cobrança da tarifa mínima, na época era a questão da cobrança do esgoto. Então, a SEDAI ela não tinha estrutura para fazer a captação e o tratamento do esgoto, e aí o Tribunal do Rio de Janeiro entendeu que, se não há o serviço prestado, por conseguinte, não pode cobrar. E aí o tema também foi parar no STJ, e também anos depois o STJ mudou o entendimento e passou a entender que sim, a SEDAI poderia cobrar ali a totalidade, 100% do esgoto, que por mais que ela não cobrasse não prestasse o serviço naquele momento, mas numa projeção futura ela ia ter que fazer investimentos para melhorar a qualidade do serviço e tudo mais, então por isso ela poderia cobrar. E a gente está falando 20 anos depois, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que não é nenhum exemplo de estado de tratamento de esgoto. Então a gente teve uma decisão judicial baseada numa possibilidade de cobrança de uma tarifa para melhoria de um serviço que eu não vejo significativa evolução no tratamento de esgoto dos últimos 20 anos no estado do Rio de Janeiro. Então, foi um argumento que lá atrás foi utilizado, me parece que agora, mais uma vez, estão utilizando algo similar e que na hora que você vai analisar não tem dados concretos sobre isso que justifique, de fato, que se sustente essa tese. Pessoal, nós temos duas perguntas aqui voltadas nessa questão jurídica. Vamos fazer essas perguntas e a gente vai partir agora para a solução, né? A gente não está aqui só para ficar falando de problema. A gente tem que trazer solução para nossos consumidores e também para quem a gente defende. Eu aqui como Condonecta, como comunicador, também como gestor, Fábio como engenheiro, o doutor Pedro, o doutor Renan como jurídico, né? Ao lado jurídico, a gente tem que trazer solução. A gente tem Depois eu queria fazer uma pergunta também, Romulo, jogar para eles aí uma situação que, de repente, pode impactar. Nós estamos falando aí que foi definido a legalidade da cobrança do mínimo. Ok, Rio, São Paulo já tem esse mínimo definido. Não é o mínimo justo, mas está aí, né? Agora, regiões como Brasília, como Goiânia, que não tem esse mínimo. Quer dizer, se você consome zero, você não paga pelo consumo. Você paga só uma taxa que é R$ 15,87. Baratinho. Então, se você consome um, você vai pagar R$ 15,87 mais um, ou mais dois, enfim. Será que há brechas para que essas concessionárias venham a implantar nesses locais um mínimo, ou seja, passar a cobrar a partir de 10 metros cúbicos, como é em Goiânia? Há margem para isso? Eu vou falar o meu entendimento, o doutor Renan disse o que acha também, mas, Fábio, hoje em dia, o marco legal do saneamento básico diz lá que cabe a ANA, a Agência Nacional de Águas, definir a política geral de regulamentação de tarifas de cobrança de água e esgoto, e cabe a cada agência reguladora local também definir, ali, por meio de um decreto, por exemplo, de uma portaria, qual é essa tarifa mínima. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Genersa, por exemplo, ela vai lá, emite uma portaria onde ela define qual é a tarifa mínima. O que pode acontecer em outros estados onde ainda não há a tarifa mínima é que uma agência reguladora local vá e institua
essa tarifa mínima via um decreto, por exemplo. Então, nos estados onde não há ainda, onde se cobra só essa taxazinha mínima, pode ser sim que haja ali uma agência reguladora que defina essa tarifa e que passe a ser cobrada a partir dali, se subsumindo a essa decisão do STJ. Então, eu entendo que isso pode acontecer em outros estados, sim, não tem problema nenhum. Doutor Renan. E aí, pegando esse gancho, né, vamos botar, exemplificando, que um desses estados que não tem a tarifa mínima, e sim uma taxa mínima, que é um valor fixo, Isso. ela cobrava dessa forma, talvez, pelo entendimento do STJ lá de 2010, que proibia a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades. Então, se essa concessionária desse determinado estado não fazia esse tipo de cobrança porque respeitava a decisão lá de 2010, muito provavelmente agora ela vai se adaptar à nova decisão do STJ e vai passar a cobrar, vai criar, vai instituir essa tarifa mínima e vai passar a cobrar ela, trazendo um aumento, possível aumento na conta de água dos consumidores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação ao processo, né, com relação ao tema 414 que está lá no STJ. Não vejo possibilidade alguma do STJ entrar nessa seara de criar uma tese ali de diminuir a tarifa mínima. Isso não vai acontecer, mas pode ser que isso provoque um debate. Tinha inclusive um dos amicus curiae que eram favoráveis aos condomínios, aos consumidores, era um deputado estadual do Rio de Janeiro. Então pode ser que esse deputado tenha, né, projetos ali para levar para a Câmara para poder discutir, e aí pode ser que haja futuramente uma revisão por outros meios e não pelo tema 414 e haja uma modulação, uma modificação dessa tarifa mínima. Isso pode acontecer, mas não vai acontecer pelas vias judiciais do tema 414. Isso vai acontecer por outros caminhos, e aí não descarto, porque antes de 2020 já estavam sendo estudados possibilidades de modulação disso. Então, antes do STJ trazer esse tema para uma reanálise, a agência reguladora aqui já estava fazendo alguns estudos, já tinha proposta de súmula também para o Tribunal do Rio. Enfim, aí quando o STJ puxou esse tema para uma revisão, tudo isso caiu por terra. Então, pode ser que nos próximos anos, pelos impactos financeiros, eles façam uma revisão dessa tarifa mínima e isso reduza. E aí, se fizerem isso, sem dúvida nenhuma, eles conseguiram afastar as restituições, né? Porque aí o entendimento mudou, então já não vai ter mais restituição. E daqui para frente eles fazem ali uma adequação da tarifa mínima e aí fazem uma redução, mas isso não pelo tema 414 e sim por outros caminhos, pode ser que aconteça. Então, até entrando nessa questão agora, doutor Renan, pois, eu vou fazer essas perguntas aqui que eu acho que liga isso. O doutor Felipe Bento, ele comentou, o ideal seria separar esse custo mínimo da tarifação, e aí ele perguntou, qual a opinião de vocês a respeito do julgado sob o ponto de vista do direito do consumidor e constitucional? A Tati Ferreira, ela também comentou, o judiciário não está legislando, tomando essa decisão ilegal, e também tem um outro comentário aqui, só deixa eu achar, aqui, da Vilsa. A partir de quando todos os estados terão que se adequar ao novo entendimento de faturar pelo consumo mínimo? Doutor Renan, pode começar. Então, são perguntas bem diferentes, né? Então, eu vou precisar que você refresque aí as perguntas novamente, A primeira, porque a vamos começar primeira, de trás para frente, né? Perguntando aí de quando, a partir de que momento os estados seriam obrigados. isso. Eu entendo que a partir do trânsito em julgado e da publicação. Então, na verdade, a decisão foi publicada agora, e aí já pegando aqui o Adenias está perguntando se vai haver recurso ao STF. Acredito eu que sim, não entrando no mérito se tem questões constitucionais ali para serem discutidas ou não, mas acho pouquíssimo provável que essa discussão acabe agora no STJ. Então, sem dúvida nenhuma, ainda vão ser interpostos recursos para o próprio STJ, depois vai ser tentado levar esse processo ao STF, então ainda vão ter desdobramentos, sem dúvida nenhuma, mas não vejo o processo acabando por aí agora, tá? Então, E caiu de novo ele. Pedro, por favor.
Acho que o doutor Renan caiu. Mas é o que ele colocou. Acredito também que ainda haja recursos, tá? Certamente. O processo paradigma de onde veio essa decisão foi uma ação da Águas de Niterói contra um condomínio de Niterói. Então, ambas as partes podem ainda interpor recursos. Voltou? Complementa teu pensamento, amigo. Então, desculpa aí, saiu aqui. Então, assim, a dúvida era, né, se quando que os estados vão se adaptar, os estados não, na verdade, as concessionárias. Como a gente está falando de arrecadação, eu tenho certeza que eles não vão demorar, então nenhuma empresa vai ficar esperando muito tempo. Então, a partir do momento que possa fazer isso, já não tenha mais discussão jurídica, eles vão fazer quase que de imediato. Então, aguardando o trânsito em julgado dessa decisão, acredito que eles já vão começar a se adaptar aí. Quem ainda não tem a tarifa mínima vai correr pelas agências reguladoras, quem já tem já vai pôr em prática. A segunda, né, que você pediu para recordar, foi a Tati, que ela falou se o judiciário não está legislando e tomando essa decisão ilegal. Eu creio que não, né? Como você comentou, essa discussão pode vir de outras súmulas, de outras decisões, mas não revendo essa, né? Mas essa está decidida, já está tomada. E o Dr. Felipe Bento, que ele comentou a opinião a respeito desse julgado sob o ponto de vista do direito do consumidor e o constitucional. Tá, eu pego essas duas e respondo junto, até para poder passar para o Pedro. Não tenho a visão de que o STJ esteja legislando, em que pese eu, particularmente, tenho a visão de que não foi a melhor decisão dada pelo STJ. Então, curioso, lá em 2010, eles deixaram expresso artigos do Código de Defesa do Consumidor, da questão da vantagem manifestamente indevida, por receber por serviço não prestado, e agora não foi mencionado absolutamente nada sobre o Código de Defesa do Consumidor. Então, antes eles tinham o entendimento de que eles tinham uma abusividade na conduta e agora esse entendimento mudou. Não vejo isso como legislar, tá? Eles não estão legislando, eles estão apenas mudando o entendimento e aí, ao meu humilde ver, essa mudança de entendimento não levou em consideração todos os aspectos que eu acho essencial e que deveriam ter sido considerados pelo STJ. E aí é dessa brecha que você fala que virão, ou provavelmente virão, novas discussões, né? Muito provavelmente. Doutor Pedro, por favor. Eu acho que eu sou um pouco mais legalista, talvez, nesse ponto. Eu entendo, por exemplo, que o ativismo digital é algo nefasto. Eu acho muito ruim. Acho que a gente tem a separação de poderes, justamente para que cada um dos três poderes tenha funções muito particulares, muito próprias, que um não entre, né, na função do outro. Por exemplo, o nosso judiciário agora decidiu sobre a questão da maconha, né? O porte de maconha, 40 gramas, é considerado porte legal, lícito. Isso é matéria de política pública, a meu ver. O judiciário é levado a falar do assunto, porque em várias decisões judiciais, a pessoa que está sendo acusada ali recorre, chega nas instâncias superiores e pede que o STJ, o STF se manifestem sobre aquilo, para interpretar a lei federal, interpretar a Constituição e dizer aquilo ali está dentro da lei ou não. Só que a lei, muitas vezes, não vai a esse ponto. E aí o judiciário, quando o legislador se omite, ele é obrigado a tomar uma decisão. Que foi o que aconteceu no caso da maconha, que, a meu ver, de certa forma aconteceu nesse caso da água também. Em momento nenhum, a lei, a meu ver, diz que, por exemplo, a cobrança da tarifa pelo consumo real é ilegal. A lei não diz isso. A lei diz que é possível. A lei não trata nem de quais são exatamente as possíveis metodologias de tarifação, a lei traz princípios e não diz quais são as metodologias legais e ilegais. O STJ foi lá, interpretou a lei e disse qual, na visão do tribunal, é a metodologia que é lícita e qual não é. A meu ver, há um certo ativismo judicial por conta da omissão do legislativo. Então não há ilegalidade, constitucionalidade, ao meu ver, nesse ponto concordo 100% com o Dr. Renan. O STJ fez o papel institucional dele, de tomar uma decisão ali no vácuo legislativo, mas o ideal é
que isso não tivesse que chegar no STJ, que o próprio legislativo legislasse, determinasse qual é a metodologia correta, qual é a metodologia legal, o que a lei realmente quis dizer aqui, o que pode ser feito e o que não pode. A meu ver, isso seria o ideal. E só complementando também, acho que é legal, o doutor Renan colocou, já entrando na questão da solução, né, Rom, que você falou, o que a gente faz aqui? A solução, a meu ver, é como o doutor Renan falou, é política. Não é uma solução jurídica, porque ainda que haja recurso, no caso, foi uma decisão unânime do STJ, revertendo ali um tema de recursos repetitivos. Acho difícil que seja alterada daqui em diante, mas é totalmente possível que, através de política, né, acionando seus deputados, acionando o legislativo, principalmente estadual, municipal, que você consiga reverter, pelo menos, a franquia mínima de consumo no Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente consiga reduzir isso, que a gente consiga revisitar esse problema. Então, a meu ver, é uma solução política, que nós, né, que atuamos na área, e os condomínios prejudicados, que corram atrás de uma solução política nesse sentido. Por essa questão política, mas hoje também, né, à toa que a gente está aqui com o Fábio agora, ele vai ficar à vontade aí para poder abordar. Nós também temos soluções de empresas, né? Empresas que podem ser contratadas com boas soluções e que são especialistas nisso. Porque aqui, o Jonas ele comentou, a conta no condomínio dele veio R$222 mil. É absurdo, né? É totalmente disponível para qualquer condomínio. Eu acho que nem os grandes luxos pagam uma conta dessa. Ainda o Joanildo perguntou aqui, né? Ele pediu para confirmar o valor da tarifa mínima aqui no Rio é R$161, né, Fábio? É isso mesmo? Isso. E aqui, aí a Melo está comentando aqui, Melo Condomínios, aí em São Paulo, né? Nos condomínios que a individualização é terceirizada, sofre com a manobra de cobranças. Mas podemos falar sobre isso. Fábio, soluções. O que você observa, dado todo esse cenário, toda essa discussão? O que você traz de bom para a gente, uma luz no fim do túnel dessa bagunça toda? Uma coisa a gente não tem como fugir. Foi decidido, então vamos ter que acatar depois, vamos decidir como que vai ser isso. Se vai para o Supremo, mas agora já tem uma decisão aí que a gente tem que correr atrás. Tem condomínios aí que estavam preliminares que vão ter a conta majorada aí em 10 vezes. Então, a gente tem que começar a buscar soluções para economizar água, soluções sustentáveis. Mudar as torneiras para torneiras econômicas, usar sistema de reuso, captação de água de chuva, medição individual de água. Então, são soluções que você consegue trazer uma redução na conta e sentir menos esse impacto aí. Esse condomínio de R$200 mil, por exemplo, é absurdo uma conta dessa. Tem um condomínio nosso na Barra, no Rio de Janeiro, que a conta era R$107 mil, um condomínio de alto padrão, que quando nós implantamos o nosso sistema de medição inteligente, nas primeiras 48 horas achamos 40 apartamentos com vazamentos e reduzimos a conta deles em R$35 mil por mês. Se for considerar em 5 anos, vai bater quase mais de 2 milhões de economia. Então, é um dinheiro considerável, né, que pode ser utilizado para outras coisas, para ajudar no dia a dia da economia. Outros condomínios aí economizamos 5 mil, 7 mil, enfim. A medição individual, ela vem para esse sentido. Mas não basta só individualizar, como a gente viu alguém comentando aí, que está tendo dificuldade lá. Existem perfis de individualização para cada perfil de condomínio. O que funcionou para um não é o ideal para outro. Tem que fazer uma análise técnica, um estudo do perfil de consumo para ver qual vai ser a tecnologia para ser implantada, qual é a regra, a método que vai ser colocado ali. Tem condomínio que eu vou falar para ele, olha, fique como está, que é assim que é o melhor. Você não vai conseguir ter um benefício financeiro, só individualizar o consumo ali, né? Enfim, a gente tem essa questão de analisar, de ver o melhor caminho, porque quando você decide errado, a sua conta pode até aumentar. Foi o caso que eu comentei aí, de você ir para uma concessionária e a conta aumentar 40%. Ou você implantar uma regra de medição, mesmo na alta gestão, que a sua conta também aumente. Se você não tem essa análise, você acaba não tendo benefício. Então, nessa condição que a gente tem hoje, é fundamental ter um especialista acompanhando para a gente buscar alguns caminhos, algumas soluções, como eu já citei aí. Doutores,
vocês podem contribuir também, a solução, né? O que a gente encontra hoje, fora a política, né? Fora essas soluções não demoradas, podemos dizer, né? Mais demoradas, mas o que um condomínio pode fazer hoje para melhorar? Inclusive, como ele deve se armar para isso tudo? O que eles podem fazer? Quer começar, Pedro? Eu posso, Pode posso fazer fazer. a honra aí dos minutos finais. Tu jogou a bola no meio ali e deixou pros dois, pô. Vai quem domina primeiro. Fala, Renan. Então, Rômulo, assim, primeiro, o que a gente precisa entender é, por exemplo, se a gente pega 3 pessoas com tosse, a gente não pode dar o mesmo remédio para os 3, porque depende dos demais sintomas que aquele paciente vai ter. O condomínio é basicamente a mesma coisa. Então a gente não consegue tratar ali de uma forma geral o que eu posso fazer. Porque, por exemplo, se eu pego um condomínio que está na segunda faixa de consumo, esse condomínio, hoje, independente da decisão do STJ, ele tem medidas a serem adotadas para diminuir a conta de água dele. Então, o condomínio está na segunda, na terceira faixa, existem várias empresas, vários mecanismos, tecnologia para a gente trazer e fazer uma redução na conta de água desse condomínio para trazer ele para o mínimo. Agora, se a gente pega um condomínio que hoje já está no mínimo, qualquer coisa, qualquer investimento que esse condomínio faça, ele não vai ver retorno, porque ele já está dentro da tarifa mínima. Então, ele pode até ter um resultado de redução de consumo, mas ele não vai ter esse resultado financeiramente falando. Então, não vai ter absolutamente nenhum sentido um condomínio investir X reais para reduzir o consumo dele, sendo que a conta de água vai continuar vindo a mesma. Então, o que a gente vai ter que seguir fazendo é analisando caso a caso, vendo qual é a melhor opção de acordo com cada cenário de cada condomínio, em que pese hoje o cenário não seja mais tão favorável aos condomínios, os condomínios que têm ação judicial também precisam ser tratados de acordo com cada decisão, porque tem processo que tem liminar, tem processo que não tem liminar, tem processo que já transitou em julgado, então você já está na fase de execução. Então, cada condomínio vai ter que analisar o seu cenário ali de forma bem individual para ver qual o melhor remédio para cada caso concreto. Perfeito. Certíssimo. Outra questão que pode ser averiguada também, alguns condomínios que moveram ações acabaram se surpreendendo com decisões que determinaram que o condomínio seria visto como um usuário único. Esses condomínios estavam pagando uma tarifa muito maior. Esses condomínios, até com essa decisão nova do STJ, podem deixar essa tarifa maior e podem até ter um reembolso do que foi cobrado a maior nesse período, através de compensação nas futuras contas de água. Então, é uma solução. Para esses condomínios, pelo menos, eles vão ver ali um reembolso ao longo do tempo, nos próximos meses, para eles a luz no fim do túnel. Para os outros condomínios, como o doutor Renan e o Fábio falaram, se for um condomínio que se encontra na primeira faixa, né, na faixa mínima ainda, realmente não tem uma solução para reduzir o valor. Aí o que eu sugeriria nesses casos até com a ajuda do Fábio, por exemplo, que você defina uma metodologia interna de cobrança, uma metodologia interna de rateio dessa água que traga justiça, né? Porque às vezes você tem ali dentro do domínio um usuário que realmente está consumindo muito mais que os outros e causando prejuízo, porque aquele valor vai ser rateado ali para todos. Se você define uma metodologia interna de rateio mais justa, pelo menos você consegue que, claro, através ali de medição individualizada, através de vários mecanismos, através de uma assembleia que defina a melhor forma de ratear isso, você consegue pelo menos que nem todos paguem muito mais do que deveriam. E que alguns que realmente têm um consumo extremamente excedente paguem o que deveriam e não onerem os demais. Sim. Até a Vils aí perguntou a respeito disso, né? O condomínio que está pagando o mínimo, instalando o medidor individual, ele continua pagando o mínimo, né? Não muda. O que muda, no caso, é o que cada unidade pagaria, é o que cada um está consumindo dele próprio, né? Não muda a forma de cobrança, muda a forma só de individualização realmente, né? Exato. Não muda. Pessoal, a gente está caminhando aqui, né? A gente já está conversando, já passamos até de 1 hora. Obrigado. Esse assunto é muito extenso, mas eu creio que nós conseguimos abordar tudo
que cabe desse assunto. Então, quero agradecer a vocês, a todos vocês pelo espaço, pela hora e, claro, pelo conhecimento aplicado aqui na nossa live. Obrigado de coração. Vou deixar aqui para que cada um possa falar, né, dar suas considerações finais. E só teve uma coisa até que a gente não comentou, né? Isso foi aqui no Rio, temos a cobrança, a tarifa social. Tarifa social, ela não interfere sobre o mínimo também, ela só é cobrado metade do mínimo, né? O condomínio que tem 15, ele paga 7,5, né? Não muda nada também, né? Então, vamos começar aqui, aqui de trás, né, para frente, como a gente estava. Doutor Renan, por favor, obrigado mais uma vez e pode dar suas palavras. Rômulo, sou eu que agradeço aí a presença do Fábio, do Dr. Pedro, para a gente poder debater sobre isso. Eu tenho determinado, assim, sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu sempre trago, gosto de dar daquela cutucada, aquela crítica. Eu acho que se a gente tivesse os grandes meios, né, televisivos falando sobre isso, debatendo sobre isso, eu tenho certeza que o resultado seria diferente, porque a gente estaria levando informação. Eu fico com a leitura do voto, em que pese eu consiga entender as considerações a preocupação dos ministros da STJ, quando você tem uma coisa muito acima, então a gente não está falando de desembargadores do Rio de Janeiro que estão analisando a situação do Rio de Janeiro. A gente está falando de ministros que estão lá em Brasília analisando uma coisa que vai repercutir a âmbito nacional. Então é uma coisa mais genérica. E me parece que eles não tinham, quando do julgamento, uma noção real do impacto que isso poderia gerar. Então a gente já falou aqui na live várias coisas que poderiam ter sido analisadas, a questão do impacto financeiro foi citada, eles falam sobre o equilíbrio contratual, mas com base no quê? Ficou só na teoria, porque não foi apresentado nenhum estudo no processo que comprovasse esse impacto, ou esse potencial prejuízo para as concessionárias. A gente também falou aqui da questão do consumo. Então, a gente está falando de Rio de Janeiro, 15 metros cúbicos de água. É levado um estudo para dentro do processo que fala que a tarifa mínima ali, média necessária seria de 9, de 8, né? 8 quebrados, arredondando para 9 metros cúbicos. Então, se a gente está falando que 9 metros cúbicos é a tarifa mínima razoável a ser aceitada, me parece ser descabido que a gente entenda que 15 é uma tarifa mínima aceitável. A gente está falando de quase 60% a mais. Então, uma coisa seria entender que até 9 metros cúbicos a âmbito nacional está ok, e dali para frente se discute a cobrança indevida. Enfim, poderia ter uma série de outros debates. O ministro Paulo, inclusive, ele fala que só foram apresentadas 3 opções, ninguém sugeriu uma quarta, uma quinta opção, e me parece que justamente essas quartas, quintas e sextas opções não surgiram por falta de debate. Então, a gente vê uma quantidade muito restrita de advogados especializados nessa área. Eu cansei de me deparar com processos feitos sem o devido cuidado. A pessoa via lá uma decisão de um ministro, de um desembargador, copiava, colava e não fazia ideia do que estava fazendo. E daí as concessionárias, obviamente, se aproveitavam e começaram a surgir as decisões cada vez mais Frankenstein, sem mais pé nem cabeça, julgamentos de procedência com efeitos devastadores para o condomínio. Então o condomínio ganhava e o cenário dele piorava, porque o advogado não sabia o que estava pedindo, o juiz não sabia o que estava dando. Então, eu acho que a gente chegou nesse cenário hoje por muita falta de conhecimento, muita falta de debate. Eu acho que um tema de repercussão nacional, com impacto em um bem tão essencial como a água, ele deveria ter sido muito mais debatido, minuciosamente estudado, e aí na minha humilde opinião, eu fico com a sensação de que não foi exaurido tudo que deveria para o tamanho da importância do tema. A gente vê outros temas políticos de muito menos importância sendo muito mais debatidos, muito mais analisados, e me parece que a água foi meio banalizada, analisaram a questão financeira, temos aqui uma justificativa de contrato de equilíbrio contratual e foi por aí. Então eu tenho críticas ferrenhas aqui à decisão,
Mas, enfim, sou somente eu com as minhas críticas e vamos ver o que o futuro nos reserva. E aí, obrigado aí, o Pedro, pelo tempo, Fábio, Rômulo, pelo convite. E a gente está à disposição, sempre que for para debater, a gente está aí à disposição. Eu que agradeço aí você, amigo. Doutor Pedro, por favor. Bom, primeiro agradecer, Rômulo, agradecer muito o seu convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Fábio, doutor Renan, sensacional, acho que foi um debate de altíssimo nível, a gente entrou em vários pontos extremamente importantes. É uma decisão muito polêmica, é uma decisão que realmente tem um impacto gigantesco em todo o Brasil, principalmente aqui no Sudeste, onde a gente tem vários e vários condomínios nessa situação, né, onde a gente tem diversas economias e um único hidrômetro. Todos esses condomínios vão ser severamente impactados. Então, é o caso, sim, de discutirmos a fundo a questão. Entendo eu também que o STJ não se desincumbiu de uma tarefa muito importante. O STJ, sabendo que havia ali uma decisão desde 2010, consolidada, onde todos os funcionários deveriam estar cumprindo e não cumpriam, o STJ não soube, a meu ver, tá, com toda a vênia, explicar o motivo dessa reversão do entendimento. Lendo o acórdão, fica muito claro que há ali um argumento central, o argumento da necessidade da aplicação de uma tarifa mínima para custear o investimento da concessionária, custear o investimento do fornecedor, mas esse é um argumento que, a princípio, sempre existiu e que, a meu ver, não mudou de 2010 para cá. Não vejo sentido em se mudar esse entendimento agora para esse fundamento jurídico. Então, me causou espanto, uma decisão que me causa espanto, uma decisão que tem realmente impacto longo, severo, os condomínios vão sentir no bolso. A gente busca soluções jurídicas, busca soluções técnicas, a gente vai tentar ajudar ao máximo os condomínios a evitar esse prejuízo. E a gente precisa continuar acompanhando o STJ, precisa continuar acompanhando o Poder Legislativo também, o que vai ser feito sobre isso, o nosso Executivo, e, de fato, entender como é que vai ser o futuro dos condomínios em relação a essa questão. Então, olha, muito obrigado. É um prazer imenso estar com vocês. Agradeço muito pelo convite. Uma excelente noite para todos. Vou passar a palavra de volta para você, Romulo. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Realmente é complicado, pessoal, e a gente ainda teve já uma audiência aberta ano passado, né? Conversou, você falou muito, tivemos várias autoridades, e mesmo assim tivemos uma decisão assim, né? Fábio, por favor. Então, realmente o debate aqui foi excelente, né? Acho que esclareceu muitas dúvidas aí. Agora, os condomínios que estão sendo impactados por isso aí, buscar soluções sustentáveis, soluções que possam trazer economia, reduzir esse impacto financeiro que vão ter aí nas contas, né? O alerta que eu deixo para todo mundo aí é muito cuidado ao tomar essa iniciativa na escolha da empresa, na escolha da solução, da tecnologia, da metodologia. Eu tenho umas frases que eu uso bastante nesse meio, primeiro, não existe cafezinho grátis. Aquele que usa um coeficiente, que elimina o mínimo, alguém vai pagar aquele valor daquela diferença. Não existe esse coeficiente você eliminar o mínimo. Se você colocou lá que alguém está pagando R$10 e o mínimo era 70, os outros 60 vai ser diluído pelo restante. E vocês vão criar uma brecha, uma vulnerabilidade jurídica, porque vai ter gente que vai estar pagando mais do que pagaria se fosse uma casa ligada diretamente à concessionária. Isso acontece. Quem fatura por média, por coeficiente, faz com que a conta da unidade fique mais cara do que da Saneago, da Sabesp, da Águas do Rio. Aí você cria uma vulnerabilidade jurídica de alguém chegar lá e questionar isso. Espera aí, a condomínio está me cobrando mais caro do que uma concessionária? É um ponto que pode dar uma certa dor de cabeça. Não digo que o condômino vai ter causa favorável, mas cria uma dor de cabeça ali. Então, isso tem que ser avaliado, tem que ser monitorado, ver o perfil para cada unidade, para cada um poder aplicar a melhor solução. Como o doutor Renan falou, muitas vezes, como você já tem um consumo abaixo do mínimo, você não vai ter um retorno financeiro. Seria mais uma divisão do consumo, algum ponto de mais justiça social, né? Em vez de realmente ter um impacto financeiro ali. Queria deixar um agradecimento a todo mundo que está com a gente aí. Com você, Lucas. Só tem... Gente, aí começa a entrar pergunta. Só mais uma pergunta, só mais uma. Quando
que consomem acima da primeira faixa sofrerão algum impacto com esse novo entendimento? Fica tudo igual. Para quem está acima da faixa, não muda nada. O negócio é para quem está abaixo, né? Então, pessoal, obrigado. Obrigado a todos que acompanharam. Obrigado a todos que estão aqui até agora, acompanhando a gente nesse debate. Obrigado pela participação de todos. Quero fazer um convite para vocês. Na quinta-feira, eu tenho mais uma entrevista do Condonecta, só que agora no YouTube eu vou receber o Bruno Queiroz, que é o supervisor de novos negócios da CIPA, administradora. A gente vai falar sobre administradora. Outro tema. Então, não deixa lá de se inscrever lá no YouTube, Rômulo Calvão, e acompanhar o Condonecta. Gente, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos que estão aí, doutor Renan, doutor Pedro, Fábio. Obrigado de coração. Mais uma vez, muito rico estar aqui. E vamos marcar novos assuntos, com certeza. Vamos trazer novos temas. E o próximo evento do Condonecta, eu com certeza vou também trazer. Quero trazer vocês. O Adilson vai ficar gravado aqui sim. E daqui a 2 semanas eu vou estar jogando no YouTube. Então não deixa de se inscrever lá no YouTube, porque eu vou fazer a reprise lá no YouTube. E quando eu jogar lá no YouTube, vai sair daqui do Instagram, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, gente. Valeu, gente. Tchau, boa noite. Tchau.